Sejam muito bem-vindos ao Flash Score Podcast, mais uma edição, mas nunca é apenas mais um episódio. E por isso, hoje temos um convidado especial, muito especial. Ele partilha comigo até o sotaque, porque Armando Evangelista é português, técnico de futebol, foi técnico do Goiás, mas tem passagens por Aroca, Vila Franquense, Penafiel, Varzim, Vitória, Vitória de Guimarães B, Vizela e também treinou, começou tudo aí nas camadas jovens, na base do Vitória. Ele que é precisamente de Guimarães. Armando Evangelista vai estar connosco e o plural é porque eu e o Eduardo Gerac, o meu companheiro de quase todas as emissões de Flash Score Podcast. Cá estamos, Eduardo, para mais uma edição, mais um episódio, sendo que não é apenas mais um, porque temos o prazer de ter alguém que viveu por dentro o Campeonato Brasileiro e com quem vamos partilhar aqui uns bons minutos de conversa de certeza. Olá, Eduardo, bem-vindo. Olá, Ricardo. Olá a todas e a todos que nos acompanham aqui em mais esse episódio, né? Que não é mais um simples episódio, como você disse, né? Temos o prazer hoje de receber o Armando, né? Um treinador aí que vem da escola portuguesa. Então temos muito o que discutir aí sobre futebol brasileiro, sobre tática, sobre jogadores, enfim. Será realmente um grande prazer fazer parte dessa conversa, Ricardo. Armando Evangelista, 50 anos, natural de Guimarães. O último trabalho como técnico principal foi no Goiás, na Série A do Brasileirão. Armando, é um prazer enorme recebê-lo. Muito obrigado. Já está com saudades do Brasil? Olá, eu é que agradeço ter-me recebido e dizer que é um prazer estar aqui com vocês, a partilhar e a falar de futebol eh, e voltar a falar do Brasileirão e tudo que envolve não só o Brasileirão, mas do futebol em geral. Estavas-me a perguntar se já estou com saudades do Brasil. Eh, sim, foi algo que me marcou, foi algo que eu procurei muito, foi algo que eu quis muito ir trabalhar no Brasil, ir conhecer essa realidade que é o Brasileirão e conhecer uma realidade em que eu sabia que havia muito potencial, um potencial atlético, um potencial genuíno, que é isso que compõe o jogador brasileiro. Tenho que dizer que não foi tempo perdido, muito pelo contrário. Foi uma aprendizagem fantástica, foi uma experiência que me enriqueceu e foi algo que espero um dia poder voltar noutras circunstâncias, com outras condições. E Armando, quando a gente fala do Brasileirão, né, uma coisa que eu tenho percebido dos treinadores que vêm de fora do Brasil para, como você disse, primeiro para conhecer, para entrar em contato com a questão do Brasileirão, tem a questão das distâncias, né, que o Brasil é muito grande, é muito gigante, se viaja demais e tal. Isso realmente é um fator complicador ali para preparar a semana, para preparar os jogos, não? Eh, sim, parece-me que sim. Eu, para relembrar aqui, eu cheguei ao Goiás já com o Brasileirão em andamento. Eu cheguei meados de junho. Ou seja, não houve, nem tive a oportunidade de planificar e planear o que seria esta exigência do Brasileirão. Mas esse é um dos fatores que, principalmente nos clubes com menos recursos, eh, e no caso do Goiás, por exemplo, em que a situação geográfica obriga a muitas ligações aéreas, ou seja, todos os jogos, uma ligação aérea com escala, com muito tempo, com muito pouco tempo entre os jogos, grande parte do campeonato é disputado de 3 em 3 dias, e quando estamos a falar em viagens com a distância e com o tempo despendido para elas, porque fazíamos muitas escalas. Nós sempre que saíamos de Goiás, por exemplo, fazíamos escala em São Paulo, íamos para o Rio, fazíamos escala em São Paulo, íamos para Belo Horizonte, fazíamos escala em São Paulo, íamos para outro lado qualquer, só mesmo voos diretos quando jogávamos em São Paulo. Ou seja, com este tempo despendido, com tão pouco tempo
a intermediar os jogos, estávamos a falar de 2, 3 dias, é óbvio que o que perde é a preparação do jogo, o que perde é o treino, o que perde é a recuperação dos atletas, e é óbvio que o espetáculo, quando perdemos isto tudo, o espetáculo acaba por perder também. São fatores adicionais, mas que implicam no nosso trabalho e no espetáculo propriamente dito. Armando, o Goiás era uma equipa, um time, como se diz aqui, com um orçamento Uhum. reduzido. Comparativamente com os principais rivais, tinha realmente um orçamento reduzido e ainda esse fator também geográfico realmente não ajudava. Mesmo assim, sai, pelo menos é fácil fazer uma pesquisa, sai com uma imagem muito positiva. Muita gente diz bem do futebol do Goiás. Sente isso, sente que conseguiu cumprir pelo menos essa parte da missão, esse desafio conseguiu atingi-lo, superá-lo? Eu penso que sim, pelo feedback que fui recebendo, pelo feedback que recebi eh, desde a minha saída do Goiás, eu penso que de alguma forma foi conseguido e consegui passar aquilo que é a organização, aquilo que é a potencialização dentro do jogo, porque nós sabemos que em termos de organização eh, acho que isso ficou bem evidente ao longo do período que aí tivemos, até por houve ali um espaço de 9, 10, 11 jogos que tivemos sem perder. Isso demonstrou a organização que o nosso time tinha, a potencialização de alguns elementos dentro do plantel, acho que também ficou evidente, até, por exemplo, dou-lhe o exemplo da transferência do Hugo para o Corinthians, foi algo que conseguimos também potencializar as características, as qualidades do Hugo, para chamar a atenção de clubes com outra dimensão. O próprio Morelli tem uma situação ainda por definir, mas que é um jogador que se valorizou e que hoje em dia é possível no Brasil por clubes de outra dimensão. É óbvio que houveram ali muitas coisas que gostaríamos que corressem de forma diferente, gostaríamos que fossem feitas de forma diferente, e uma delas era o que me pareceu importante, foi dentro da organização e da preparação do que é um Brasileirão. É um campeonato muito exigente, com muitos clubes muito bem apetrechados, muitos clubes com excelentes jogadores, com excelentes condições. E eu acho que essa planificação e essa organização faltou e não foi possível fazê-la no Goiás. Se tivesse, eu acredito que o desfecho poderia ter sido outro. Tá certo. E Armando, eu tenho uma curiosidade, quando você fala assim de organização e os seus times, desde a da época do Arouca, que eu acompanhei também, são times muito bem organizados, né? Essa organização, assim, isso depende mais, obviamente, do que você pensa sobre futebol, depende mais da inteligência tática, vamos dizer assim, dos jogadores, ou seja, até que ponto você cede em relação ao grupo que você tem nas mãos. Existe muito essa adaptação ou não? São jogadores que precisam realmente se adaptar àquilo que você pensa sobre futebol. É óbvio que nós temos que olhar para o futebol de duas formas. Quando temos um plantel recheado de jogadores virtuosos que só por si conseguem resolver os problemas e as situações que os adversários vão criando, é óbvio que tem que existir alguma liberdade para que eles possam expressar o seu talento. Quando trabalhamos em clubes que existe uma diferença muito grande pós demais, eh, por vezes temos que olhar muito ao que é a nossa organização. É óbvio que nunca podemos, mesmo dentro desses times, nunca podemos tirar a criatividade e o improviso aos nossos atletas. Agora, existe uma coisa que eu acredito muito, que é no processo de treino. E eu acredito muito nisso. Invisto muito, muito nisso. A minha forma de trabalhar
faz com que eu procuro que os meus jogadores se identifiquem todos com tudo aquilo que é a posição do colega, ou seja, o meu goleiro tem que estar identificado a 100% sobre o que nós queremos enquanto organização coletiva daquilo que faz o meu avançado. Isto é um exemplo. O meu zagueiro tem que saber o que faz o meu beirada. Ou seja, toda a gente tem que estar identificado com o processo. E quando isso, é óbvio que dentro de um desporto coletivo como é o futebol, em que envolve um plantel e envolve muitos jogadores, é um processo que demora o seu tempo. Mas quando conseguimos chegar a um patamar de entendimento em que toda a gente consegue ler isso e percebe isso, as coisas têm tendência a funcionar, ou pelo menos a funcionar melhor. É óbvio que a inteligência do atleta, o empenho, a forma com que olha para o jogo, é outra das coisas que nós procuramos, que eles entendam o mais rápido possível tudo aquilo que é o processo. Eu vou-lhe dar um exemplo que a gente, enquanto equipa técnica, costumamos fazer para que esse processo seja mais facilitado, para que eles entrem mais rapidamente nas dinâmicas. Eu, por exemplo, eu não saio do vestiário dos jogadores sem antes mostrar-lhe, por exemplo, o que é que vai ser o treino, sem antes mostrar o esquema do treino, explicar-lhes o porquê daquele exercício. Se vamos trabalhar um exercício de organização ofensiva, porque é que estamos a fazer aquele exercício? Quais os objetivos daquele exercício? Em que há sempre ali espaço para um diálogo entre os jogadores e a comissão técnica para tirar dúvidas, para colocarem sugestões. Isto para quê? Para que quando vão fazer o exercício saibam exatamente o porquê daquilo. Porque é que estamos a pedir aquela movimentação, porque é que estamos a pedir aquele tempo, porque é que estamos a pedir aquela intensidade, porque é que estamos a fazer dentro daquele espaço, porque é que estamos a utilizar aquele espaço no exercício. Eu parece-me que ao longo do tempo este tipo de metodologia, o jogador acaba por compreender melhor o jogo, por compreender melhor o nosso modelo de jogo e por compreender melhor os espaços que tem que pisar. Por isso é que eu lhe estava a dizer anteriormente que eu acredito muito no processo de treino, acredito muito no treino e na evolução que o treino pode levar ao jogador. Armando, essa valorização do treino é um discurso muito comum entre os treinadores portugueses, sobretudo os técnicos mais recentes. Portugal continua, nos últimos anos, a dar muitas cartas nesse capítulo, e no Brasil isso teve uma repercussão particular. Não é? Arrancámos para o Brasileirão com 9, salvo erro, 9 técnicos portugueses. Você acredita que os técnicos portugueses são realmente os melhores do mundo neste momento? Eu acredito que os técnicos portugueses, dentro do universo, são aqueles que melhor se integram, que melhor se dedicam, que mais querem aprender, porque eu costumo dizer que, não só no futebol, mas em tudo na vida, hoje em dia, ao ritmo acelerado que as coisas evoluem, a gente se tiver um ano parado, um ano sem estudar, um ano sem querer evoluir, um ano sem pesquisar, ao fim de um ano estamos desatualizados. E eu parece-me que o técnico português tem, tem esta ambição, e tem esta clareza de saber que as coisas não param e que tem constantemente que fazer formação, tem que ter uma formação contínua, tem que estar constantemente a pesquisar, a conhecer, a saber, para que se possa adaptar. Depois há aquela adaptação que é comum do povo português, que tem uma facilidade enorme em se adaptar às adversidades, quer seja ao país, às situações que possam acontecer dentro de um clube. Isso sim, isso acredito que o técnico português tem isso tudo. Agora, se são os melhores do mundo, porque eu vi coisas fantásticas de técnicos brasileiros, já vi coisas fantásticas de técnicos argentinos, de italianos, espanhóis, ingleses, alemães. Ou seja, eu aprendo com eles todos, eu procuro
procuro aprofundar o que são os conhecimentos também desses técnicos. Eu acho que o que nos vai diferenciando é mesmo esta capacidade de adaptação e o sentimento de saber que temos que evoluir todos os dias temos que ser para poder ser melhores, porque estamos a falar de um meio muito competitivo em que só os melhores, sem dúvida, podem vingar. E até que ponto essa escola acadêmica que Portugal tem, né? A gente pode citar o professor, sei lá, Júlio Garganta e vários outros, né, que discutem futebol, que estão sempre aí tentando entender o futebol. Até que ponto isso migra para vocês que estão ali à beira do gramado? Tem essa interferência? Isso ajuda a explicar um pouco esse sucesso dos treinadores portugueses aqui no Brasil e, obviamente, em outras partes do mundo? Também, também, também tem. É óbvio que parte muito de nós. Eu, por exemplo, eu fiz faculdade, fiz faculdade de desporto, com o objetivo de aprender mais para poder ser melhor treinador. É óbvio que, tendo faculdades por trás, e quando estamos a falar da periodização tática, quando fala no Júlio Gargantas e nestes académicos, normalmente isso leva-nos para a periodização tática. É óbvio que isso um clique, foi um clique para a importância do jogo, para a evolução do jogo. E foi um clique para muitos treinadores portugueses, porque nós durante algum tempo, na ascensão, por exemplo, do José Mourinho, ouvimos o José Mourinho muitas vezes a falar em periodização tática. Ou seja, isso leva-nos à organização, leva-nos à exigência, leva-nos a querer saber mais. É óbvio que não, não são as únicas fontes de onde eu bebo, por exemplo. Eu procuro beber de muitas fontes, não só daquilo que é feito em Portugal, nem daquilo que é pesquisado e é motivo de estudo em Portugal. Eu procuro beber de todas as realidades para depois tirar as minhas ilações, porque parece-me que isso também é importante, porque quando nos colamos em demasia a uma só ideia, por vezes podemos ser reféns dessa mesma ideia. Eu procuro ter uma mente aberta e olhar de uma forma mais global para a evolução e para aquilo que se faz no futebol. Mas é óbvio que os nossos académicos e as nossas faculdades de desporto, o contributo que deram eh, e, e os licenciados que colocaram no mercado foi o trampolim para aquilo que é hoje o treinador português. É óbvio que depois dentro de cada treinador há a sua personalidade e há a sua evolução, o que faz a carreira de cada um. Armando, ao pesquisar aqui para a nossa conversa, também até na senda dos elogios que se seguiram à sua saída do Goiás, apanhei muitas notícias que diziam que o Armando Evangelista era a primeira opção para o Cuiabá para suceder ao António Oliveira. Já se passaram uns dias, já se passou quase um mês. Vai ser o próximo treinador do Cuiabá? Em que ponto é que estamos? Olha, Ricardo, muito sinceramente, eu tenho uma vontade muito grande em regressar ao Brasil, porque foi algo que me cativou. Acho que é um país que, com 6 meses de trabalho aí, em relação àquilo que eu pretendia demonstrar e àquilo que eu pretendia fazer, foi um curto espaço de tempo. Eu acho que poderei fazer muito mais. Mas como é óbvio, não, e já tive contactos do Brasil entretanto, mas também foi uma aprendizagem aquilo que eu passei no Goiás. E a voltar terá que ser num projeto que me preencha, num projeto que vá ao encontro eh, daquilo que eu pretendo neste momento, porque quero subir mais um degrau em relação àquilo que fiz no Brasil. É óbvio que não vou, por uma questão de delicadeza boa, não vou colocar os nomes
dos clubes que entretanto entraram em contacto comigo, mas que é uma vontade e que eu acredito que vai acontecer, acho que sim. Orlando, uma outra discussão que tem aqui também, né, voltando a falar do futebol brasileiro, tem a questão da qualidade dos gramados, né? E a gente tem até essa discussão agora da grama sintética, né? Temos pelo menos 3 grandes estádios, né? 4, na verdade, né? Grandes estádios com gramas sintéticas, né? Na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Tem o Engenhão lá do Rio, o Allianz Parque que está fechado nesse momento, mas obviamente vai reabrir. Temos também a arena do Atlético Paranaense e o campo agora, a nova arena do Galo, né, do Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Até que ponto isso é uma discussão relevante para o futebol? Porque assim, obviamente que tem essa pesquisa, tem pesquisas acontecendo, né, estudos acontecendo sobre a questão de maior ou menor contusão, né, grau de contusão de jogadores. Mas tem uma outra coisa que eu queria ouvir você, se possível, da questão do jogo ficar diferente, entendeu? Obviamente que eu não entro em campo, mas eu já ouvi jogadores falando que a bola às vezes fica mais rápida, né? Que às vezes isso aí dá alguma diferença para quem manda mais jogos na grama sintética ou não? Isso seria uma discussão até certo ponto até boba. Eu sinceramente eu não sou defensor da grama sintética. Agora, entre uma boa grama sintética e uma má grama natural, é óbvio que também prefiro uma boa grama sintética. Em relação ao jogo em si, o que é que pode alterar em relação à sintética para a natural? É verdade, o jogo por vezes fica muito mais rápido, a bola circula muito mais rápido, mas a bola também quica de forma diferente na relva sintética. Eu acho que para o espetáculo em si, a grama natural, eu gosto mais. Eu gosto mais. Para não falar, lá está, como disseste muito bem, para não falar nas questões de lesões que pode advir de jogar numa grama sintética, numa grama natural, e se calhar lesões essas que ainda se podemos falar mais ainda quando há uma mudança constante de grama natural para a grama sintética. Isso também pode levar a contusões e contusões sérias que podem comprometer, por vezes, o futuro de um atleta. O jogo em si é como eu lhe disse, mais rápido, por vezes mais difícil de dominar a bola, porque a bola por vezes quica de forma diferente, quica muito mais, salta muito mais, porque por vezes aquilo leva borracha, outras vezes leva um produto que é feito de coco, ou seja, mas aquilo transforma o ressaltar da bola completamente diferente. Ou seja, se trabalhas toda a semana na grama natural, depois a forma com que metes o pé eh, na bola, na grama natural, tem que ser diferente da forma que metes o pé na grama sintética. Ou seja, tem que haver sempre ali uma determinada adaptação para que as coisas possam fluir naturalmente e se possa retirar o máximo proveito das qualidades dos atletas. Mas de qualquer forma, é como eu digo, eu podendo ter uma boa grama natural, nunca trocaria por uma boa grama sintética. Armando, uma notícia que está a marcar estes dias o Brasil é a possível transferência, mais do que provável, até porque já não treinou por estes dias no Vitória, de André Silva para o São Paulo, um jogador que você conhece muito bem. Quando você chegou ao Aroca, julgo que ele já lá estava, tinha vindo a custo zero do Rio Ave, mas depois faz as suas duas melhores épocas antes de rumar ao Vitória de Guimarães, foram consigo, e houve até um passarinho que me disse que ele estaria para ser dispensado e o Armando é que o segurou no Aroca. Não sei se essa Uh, história corresponde à realidade, mas gostava de falar consigo sobre o André uh, Silva. Está a dar muito que falar aqui no Brasil. o, sim, eu conheço muito bem o André, trabalhámos juntos os anos que acabou de referir. E a verdade foi que eu, quando cheguei ao Arouca, o André já estava
já estava e vinha do Campeonato de Portugal. Vinha do Campeonato de Portugal com pouca utilização, era um jogador jovem, muito jovem, ou seja, pouca utilização, pouco conhecimento. A pré-época arranca, o André, quando a pré-época arranca, estava no Brasil, porque ele teve que prolongar a sua estadia no Brasil na altura, porque teve que fazer uma pequena cirurgia eh, ao, às glândulas salivares, tinha um pequeno problema, ou seja, acabou por perder praticamente a pré-época. Num jogador que tinha pouco tempo de utilização do ano anterior, num jogador que não faz a pré-época, colocaram-se ali algumas interrogações, como é óbvio. Entretanto, estava-se à procura, o clube estava à procura de soluções para o André, porque tendo tido pouca utilização no ano anterior, era importante que ele não tivesse mais um ano com pouca utilização, uma vez que lhe aconteceu esses episódios da falta de pré-época. A verdade é que as coisas não aconteceram logo, ele foi integrado quando regressa, recupera da cirurgia, e a verdade é que começamos a descobrir um atleta com um potencial que a cada dia que ele trabalhava, a cada dia que ele ficava melhor fisicamente, a cada dia que ia ganhando confiança, mais, mais certeza nos davam daquilo que ele poderia dar ao Arouca. E daí ter ficado com o André e apostado no André, porque as qualidades físicas, técnicas, táticas e humanas do André nos convenceram que era, que era um jogador que nos podia ser muito útil. Embora houve ali algumas alterações, tivemos que fazer algumas alterações, principalmente no posicionamento que o André ocupava no campo, porque achámos que as características dele se adequavam a outro tipo de jogo e a outra posição dentro do terreno. Estamos a ver aí uma arte com os números de André Silva. Ele marca 20 golos em 2 épocas consigo, faz 30 jogos, depois 34, faz toda a Primeira Liga, não é? E é isso. São 20 golos, são as duas melhores épocas dele, à exceção desta do Vitória de Guimarães. Nesta altura, eu acredito que ele teria 23, 24 anos, quando chega à sua mão, por assim dizer. Mas descrevendo o André, para quem aqui no Brasil não acompanha muito o futebol português, ou pelo menos times como o Vitória de Guimarães, que apesar de ser um time com uma tradição muito grande, é um clube que talvez nem toda a gente acompanhe assim com tanta proximidade. O que é que o Brasileirão, que jogador é este André Silva, Armando? Olha, o André era um jogador que ele quando sai do Brasil e vai para a Ucrânia, para o Shakhtar, e depois regressa para o Sub-23 do Rio Ave, depois o Rio Ave empresta ao Arouca, ele jogava como vocês chamam aí, como beirada. Era a posição de terreno do André beirada. Um jogador potente, a pé esquerdo, remate fácil, com o pé esquerdo, com potência. Um jogador muito inteligente, que precisava de espaço. E dentro das características físicas e técnicas e táticas que nós encontramos no André, a gente começou a utilizá-lo como um avançado centro. Um avançado centro diferente, tanto pode atuar sozinho como pode atuar com dois na frente, porque ele tem capacidade de explorar a profundidade e tem capacidade e muito bem de jogar entre linhas. É um jogador muito inteligente a aproveitar os espaços entre linhas. É um jogador que com diagonais é aproveitar aquelas diagonais curtas, tanto de dentro para fora, para depois poder servir os colegas. É um jogador que fisicamente, como eu disse, é muito potente. É um jogador que tem capacidade de jogar de costas para a baliza. Eu acho que o André, depois associado a isso, à sua vontade de querer aprender, porque ele, quando começamos a utilizar nesta posição nova, ele foi um jogador que sempre mostrou
muita curiosidade em querer ver o que é que faziam os melhores, em querer aprender com os melhores. Ele pedia constantemente cortes de lances de outros avançados para poder analisar em casa, para poder evoluir. Um jogador sempre muito focado no treino, sempre disponível para ouvir, sempre disponível para aprender. Eu acho que essa é a mais-valia do André. O André é um atleta, depois como pessoa, é um atleta fantástico, é um atleta de grupo, é um atleta que não tem problemas em sofrer para a equipa, porque o André, mesmo no processo defensivo, é um elemento importantíssimo dentro de qualquer grupo. É aquele avançado que não está só preocupado em fazer gols, mas está preocupado com toda a equipa. No processo defensivo, é um avançado moderno, um avançado que sabe pisar, sabe qual é a sua tarefa e sabe estar inserido dentro de um grupo. Agora, Armando, essa questão de você ter trazido, né, o André para o meio, bom, você gosta, né, de times com dois na frente, né, e troca de corredores, enfim, times mais verticais do que de toque de bola. Esses são, na sua avaliação, que são os pilares de um bom time, né? Sim, é assim, uh, eu não é uma questão de gostar mais de A, de B ou de C. Eu procuro dentro no meu modelo de jogo, em primeiro tenho que conhecer muito bem as características dos jogadores que tenho pela frente. Depois de conhecer muito bem os jogadores que tenho pela frente, a estratégia monta-se a partir daí. Porque eu se tiver um time que tenha capacidade de sair por trás, capacidade de atrair adversários para me dar, para abrir espaços mais à frente, é óbvio que o vou aproveitar. Agora, se eu tenho um time que não tem capacidade, se eu não tenho eh, um volante ou se eu não tenho um zagueiro que tenha capacidade de ter bola, de atrair, de atrair o adversário, que se não se sinta confortável na primeira fase de construção, é óbvio que tenho que adotar outra forma de jogar, uma forma mais vertical, para poder explorar depois os espaços mais à frente. Ou seja, é importante, lá está, era aquilo que eu vinha a dizer. Eu não sou um treinador radical. Eu procuro primeiro conhecer muito bem o que tenho na frente, as características dos meus jogadores, para depois, dentro da nossa forma de jogar, lhes dar aquilo em que eles possam sentir mais confortáveis, em que possam ter mais rendimento. Ou seja, por Armando, muito do que você... Desculpa, Ricardo, só não, para não, 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 não vai perder o Eduardo, vai. gancho, tá? Ou seja, por muito que você está Fala. falando, Armando, então hoje em dia a questão mental, né, do jogador, do elenco como um todo, obviamente do treinador, hoje tem um peso gigantesco, né? A gente vê isso cada vez mais no futebol. Imagino que você também pense assim, não, né? Sem dúvida, Eduardo. Sem dúvida que penso assim. Eu parece-me que é fundamental, face à informação que hoje toda a gente tem acesso, e o jogador de futebol hoje em dia tem acesso a toda a informação, é importante que o jogador de futebol, quando olha para você, quando o ouve, ele acredite naquilo que está a dizer, em que o treinador está a dizer. Por isso o treinador tem que ser muito assertivo, tem que ser uma pessoa muito bem preparada, porque hoje em dia o jogador de futebol questiona o técnico, ele questiona o porquê, porque é que eu faço isto, porque é que não fazemos aquilo, ou seja, técnico que não esteja bem preparado não vai passar essa confiança para o grupo. É importante que tenhamos respostas, é importante que a mensagem que a gente passa faça o grupo acreditar. E depois há outra coisa, porque quando se gera um grupo com 30 elementos em que só jogam 11, nós temos que ser muito verdadeiros com eles. Não podemos passar 10 meses, 11 meses, 12 meses com um grupo a tentar enganar alguém. Temos que ser muito assertivos, muito verdadeiros. Estamos a lidar com homens e homens bem informados hoje em dia. Quando assim é, estamos muito mais próximos de termos um grupo mentalmente muito forte. Armando, estamos a ver aí a sua experiência nos últimos anos enquanto técnico vilafranquense, Aroca, como referimos, depois o Goiás, foram
cerca de 6 meses, mais ou menos, grosso modo, 6 meses que passou no Brasil. Acredito que tenha passado por momentos, Armando, que o tenham marcado. Não sei, chegar ao Maracanã, jogar no Maracanã, eventualmente outros estádios. Não. Gostava de apelar a esse lado da sua experiência destes 6 meses. Algum jogador que tenha visto que pensou que é isto? Que craque, que prazer estar aqui no Maracanã, ou por vezes basta aquela manhã livre no Rio de Janeiro e aquele mergulho em Copacabana. O que é que, desses 6 meses, o Por- que é que viveu aqui no Brasil que o tenha marcado? Olha, por acaso não tive o privilégio de poder jogar no Maracanã. Tive o privilégio de jogar em grandes estádios, mas no Maracanã não. Mas aquilo que mais me marcou foi toda a envolvência, pá. O povo brasileiro, a forma com que se entrega ao futebol, o povo, da forma que é apaixonado pelo futebol, aquilo que eles transportam, isso marcou-me. Nós em Portugal, nós adoramos o futebol e temos uma massa adepta eh, que adora e vive e passa a semana a falar de futebol, mas eu acho que a atmosfera criada pela torcida brasileira é uma diferente, é algo contagiante. Eu acho que eles têm uma forma de viver o futebol diferente. Tão diferente que por vezes metem uma pressão tão grande em cima dos jogadores, em cima do time, que por vezes nem é saudável. Acabam por. Parece-me que há muitos jogadores fantásticos que não aguentam a pressão de jogar no Brasil. Há jogadores que não conseguem expressar o seu talento por tanta paixão que existe à volta do futebol no Brasil e tanta responsabilidade que se mete em cima de alguns elementos, em cima de alguns jogadores que não conseguem lidar com isso mesmo. Mas de qualquer forma, isso foi uma coisa que me marcou. Eh, essa paixão da torcida foi algo que nós, em qualquer estádio que entrávamos, estádios sempre lotados, eh, sempre com torcidas vibrantes, apaixonadas. Eh, isso, isso para o espetáculo é fantástico. Para os intérpretes do espetáculo, é fantástico. Eh, foi o que mais me marcou, foi isso mesmo, no Brasil. É óbvio que quando estamos a falar de talento, eh, e eu recordo-me, por exemplo, do Vitor Roque, eh, que tinha algum conhecimento, mas não tinha um conhecimento profundo quando jogámos contra o Vitor Roque. Ele lá em Goiânia faz-nos um gol de outro mundo. Nós, com um jogo controlado, podíamos ter ganho aquele jogo. Ele faz um jogo de empate de outro mundo. O Hendrick. E depois aquela mistura que o Brasil hoje em dia tem destes meninos fantásticos, todos a aparecer com um talento fenomenal, eh, com, com, eh, com a experiência. Quando temos um Hulk, quando temos o, Luís, o Suárez, quando temos o Valência, ou seja, começa o próprio David Luiz, que regressa com um passado na Europa, o Fernandinho, ou seja, existe aqui uma mistura de referências ao futebol brasileiro e meninos a aparecer. Acho que isso também enriqueceu e enriquece muito o que é o Brasileirão e dá-lhe outro brilho. Foi algo também que um fator positivo dentro daquilo que eu presenciei, que tive a oportunidade de vivenciar aí no Brasil. E era uma questão do nível técnico, né, que a gente tem a mania de dizer aqui no Brasil, a gente tem a mania de dizer aqui no Brasil, né, que na Série A, principalmente, os times estão muito claro, tirando o caso, sei lá, do Flamengo, do Palmeiras, né, que nos últimos anos tem ganhado mais, porque fizeram mais a lição de casa, tem mais dinheiro para investir e tal. Essa diferença técnica, né, entre os primeiros e os times menores, que acabam até caindo para a Série B e tal, realmente está achatada aqui no Brasil? Você acha isso, não? Hum, eu acho que
nós vivemos todos um bocadinho, tanto no Brasil como em Portugal, vivemos um bocadinho isso. Eu parece-me que ainda existe uma diferença e uma decalagem muito grande do que é o clube grande no Brasil e o clube do fundo da tabela, ou seja, aquele que vive, que luta pela sobrevivência. Mas há uma coisa que me parece, e eu estou aqui a reportar-me, como é óbvio, ao Goiás, dentro de um país tão rico em termos futebolísticos, e eu vejo, por exemplo, agora os estaduais e vejo alguns jogadores a destacar-se, alguns jogadores com oportunidades de se mostrarem em clubes mais pequenos que depois jogam campeonatos inferiores, mas vejo muito talento, vejo muitos jogadores. E uma das coisas que eu pretendia fazer no Goiás, caso lá tivesse continuado, eh, era ter uma equipa de prospecção, uma equipa de scouting, porque não faz sentido dentro de um país tão rico, um clube de Série A não ter um departamento de scouting, porque se não tem dinheiro para ir buscar, para pagar os jogadores que já arrebentaram, tem que ter o melhor departamento de scouting para poder detectá-los ainda enquanto são baratos, para poder equilibrar este desnível técnico, financeiro, tático que existe entre os clubes do cimo da tabela para os do fundo da tabela. Eu acho que, lá está, prende-se um bocadinho com a organização, para que possa haver aqui uma aproximação eh, e mais competitividade entre todos os times brasileiros. Eu acho que se houver isso, eu acredito que grande parte dos clubes brasileiros já o tenham, está-se mais próximo desta igualdade, desta competitividade. Armando Evangelista, chegou a hora de lhe agradecer imenso. Já passaram mais de 40 minutos desta conversa e apesar de tudo, parece que passaram 5. Oh, Mas agradecer-lhe imenso, desejar-lhe uma ótima sorte e desejar-lhe que nos encontremos pessoalmente aqui no Brasil. Lá está, não sei se em Curitiba, não quis responder à minha pergunta diretamente, mas naturalmente tinha que lhe perguntar, é esse o papel do jornalista. Sem tanta brincadeira, Armando, agradecer-lhe imenso. A sua visão é eu, extremamente importante para nós e falar sobre futebol é esse o nosso objetivo e penso que vamos conseguindo por aqui. ok, eu agradeço, Ricardo. E queria deixar também aqui uma palavra aos nossos treinadores portugueses aí no Brasil, porque, sem sombra de dúvida, pá, têm sido uns embaixadores fantásticos. Né? Quando falamos do Abel, esse é inquestionável pelos títulos que tem ganho, como é óbvio, mas vemos, por exemplo, o trabalho que tem feito o Tony, o António, que agora foi para o Corinthians, tem feito e fez um trabalho fantástico no Cuiabá. eh, por isso, merecido, tem sido um grande embaixador. O Pedro Caixinha, que também tem feito um trabalho fantástico à frente do Red Bull Bragantino. Dá-lhes parabéns também, que ainda ontem passou mais uma fase, para a terceira fase da Libertadores. Eh, ou seja, são treinadores e os outros todos que passaram por aí, há aí mais, como o Filipe Cândido, no Boa Vista, e há outros. Quando aqui o risco de me esquecer de algum, mas de qualquer forma, dizer que têm sido excelentes embaixadores. Eu acho que têm contribuído para aquilo que se tem falado e para o sucesso que tem tido o treinador português, desejando a maior sorte para eles mesmo. Em relação a vocês, pá, muito obrigado. Espero que tenham muito sucesso e continuem com o sucesso que têm tido, porque merecem. Tá Então, certo. eu tenho Teve quase a o. certeza que disse Curitiba e era Cuiabá. Eu tenho quase Exato, a exato. certeza que disse Curitiba, não foi? Mas Você era vai causar, Cuiabá. você vai causar uma crise diplomática entre o sul e o centro-oeste do Meia Brasil, mas culpa, meia culpa, era Cuiabá que eu queria dizer. não, e teve também, né, irmão, do Jorge Jesus, né, que a torcida do alguns torcedores do Flamengo O têm Jorge, saudade o até Jorge hoje. Jesus, exatamente, Jorge Jesus, que foi o primeiro a abrir nos esportes, eu estava mais a referir àqueles que continuam, como Sim, o sim. Luís Castro, que fez um percurso fantástico, não é? Mas o Jorge Jesus é verdade, foi o primeiro
o primeiro a chegar, dos treinadores portugueses a chegar ao Brasil. E primeiro não, primeiro foi o Paulo Bento, salvo erro. Sim, sim. Isso. No Cruzeiro. No Cruzeiro. Desta Ajudem. nova geração foi Paulo Bento no Cruzeiro, exatamente. Uma passagem curta, Exatamente. Uma mas passagem. efetiva. Pois, exatamente, exatamente. E depois, claro, o Jorge Jesus, o Vitor Pereira, o Luís Castro, tudo gente Epa, que Renato Paiva, muita desenvolveu. gente. O Renato, exatamente, o Renato. Pá, muita gente passou por aí, uns mais tempo, outros menos tempo, mas eu acho que todos eles grandes embaixadores para o que é futebol português e para o que é o treinador português. Tá certo. Bom, obrigado, viu, Arnaldo, É pela isso. presença. Realmente é muito legal discutir futebol com você, discutir tática, enfim, é uma coisa bastante interessante. Obrigado aí pela presença. Eu é que Por hoje agradeço, ficamos foi um por prazer estar aqui. com vocês. Obrigado, Vitor. Um abraço grande, Armando. Um abraço, Eduardo. Você Um que abraço. já nos segue nas redes sociais de Flash Score, continue a seguir-nos. Será notificado sempre que tivermos um novo episódio. Se ainda não nos segue, carregue lá naquela campainha aqui no YouTube. Siga-nos também em todas as redes sociais. Estamos em praticamente todas as plataformas. Foi mais um episódio do Flash Score Podcast. Nós voltamos em breve. Um abraço.